Olá, Plano, tudo bem com vocês? Espero que esteja gravando aqui mais um vídeo para auxiliar vocês nas atividades da semana 6 e atividades complementares 3 e 4. Tema: dinâmicas do relevo. Como a gente sabe, o nosso planeta, a superfície terrestre, possui várias formas de relevo, desde planaltos, planícies, depressões, montanhas. Isso é possível a gente observar, inclusive na nossa cidade, né? Lembrar aí de dar uma estudada sobre esse tema aí, o texto, que vai falar sobre a diferença entre altitude e altura, e também das características de cada forma de relevo, desde planície, que são áreas mais planas, mais rebaixadas, em relação aos seus vizinhos, o planalto, que são áreas mais acidentadas, muito elevadas, montanhas que são extremamente elevadas, muito acidentadas também, e dentre outras, né, as escapas, as chapadas e as depressões, beleza? Na questão número 1, como vocês podem ver, tem duas figuras e está perguntando: é correto dizer que a superfície terrestre representa diferentes formas? Sim. Né? Identifique as formas representadas. A primeira imagem representa aí as montanhas, que são áreas bastante elevadas. E na segunda foto, representa justamente as planícies ou áreas mais planas, com a presença de formação vegetal. A número 2, tem aí um garotinho falando, né, que na cidade dele muitas pessoas utilizam a bicicleta, e duas outras figuras, né, de duas cidades. E aí está perguntando: em sua opinião, o garoto mora na cidade retratada na foto 1 ou na foto 2? Então, é na foto 1. Como é o relevo nessa cidade? Na foto 1, como é a cidade de Palmas, o relevo é já mais plano, né, composto por planície, então facilita a prática da bicicleta. A prática do uso da bicicleta. Na letra B, em sua opinião, o relevo influencia a escolha da bicicleta como meio de transporte? Sim, né, porque em áreas mais inclinadas, de morro, acabam gerando mais cansaço, justamente por causa da quantidade de vezes que terá que pedalar. Na letra C, que outros aspectos do dia a dia ou atividades econômicas podem ser influenciadas pelo relevo? Então, nós temos a agricultura, a construção civil, a distribuição dos ventos, e entre outros. A número 3 está identificando, pedindo para vocês identificarem as principais formas de relevo representadas pela letra A, B, C e D. Então, a A é planalto, né, composto por chapada. Letra B pode ser tanto planície ou depressões. Letra C, montanhas. E a letra D, planície costeira, beleza? Com relação à atividade complementar número 2, ou 3, aliás, como vocês podem ver, a primeira questão está falando sobre o solo, né? E aí está perguntando quais seriam, né, os fatores que atuam na forma, né, conjunta na formação do solo. Então, seria o material de origem, o clima, organismos, o relevo e o tempo. Na questão número 2, está falando sobre quais os elementos que constituem o solo, né? Os minerais, os organismos, a água e o ar. Na questão 3, está mostrando uma imagem para vocês identificarem o que ela está representando, justamente, né, as variadas formas de relevo terrestre. Na questão número 4, também está falando sobre o relevo, como que ele constitui-se, né? E aí está perguntando qual a principal atividade econômica que depende muito do solo, né? Então, é a agricultura. Na questão número 5, vocês estão vendo aí um perfil topográfico que retrata justamente as formas de relevo, e está perguntando qual que é a forma de relevo representada pela letra E, é justamente a planície, beleza? E na número 6 está perguntando qual a forma de relevo está sendo representada por essa figura, é justamente as montanhas, beleza? Na atividade complementar número 4, como vocês podem ver, é um resumo, uma revisão geral. Na primeira está falando de um tipo de movimento que está aí como consequência dos dias e as noites. Então, o movimento de rotação, e aí está perguntando, né, qual é a consequência desse movimento de rotação? É justamente a sucessão dos dias e das noites. Na questão número 2, está querendo saber a localização do ponto A, ou seja, qual seria o país que estaria indicado aí pelo ponto A nessa coordenada dele? É justamente o Brasil. Na questão número 3, está falando sobre fusos horários. E aí, se são 10 horas em Manaus, quantas horas será em Belo Horizonte? E como Belo Horizonte é uma hora a mais, então será 11 horas. Beleza, turma?
A número 4, como vocês podem ver, está falando de um tipo de formação vegetal, típico de um clima muito quente durante o dia, muito seco, né, ao longo de muitos e muitos anos, formado por áreas de xerófilas. Então, seria aí uma vegetação desértica. E na questão número 5, está falando justamente aí, como vocês podem ver, que é a questão do solo, que é importante, né, porque é um componente fundamental dos ecossistemas. A 6, para vocês identificar a forma de relevo representada pelo número 2, que é justamente o planalto, beleza? Espero que tenha contribuído bastante para os seus estudos. Até o próximo. Abraço. Tchau.